E se eu te dissesse que existe um tipo de pecado que você pode cometer sem nem perceber, mas que Deus nunca esquece? Um pecado silencioso que pode estar destruindo sua vida espiritual neste exato momento. Você já se perguntou por que algumas bênçãos parecem estar bloqueadas na sua vida? Por que certas orações parecem não chegar até Deus? A resposta pode estar escondida em um dos capítulos mais negligenciados da Bíblia, Levítico, capítulo 5. Hoje você vai descobrir os 4 tipos de pecados invisíveis que podem estar sabotando sua vida espiritual sem que você sequer suspeite. Se você quer entender profundamente a palavra de Deus e descobrir verdades que podem revolucionar sua caminhada cristã, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Não perca nenhum ensinamento que Deus tem preparado para transformar sua vida. Prepare seu coração para uma jornada de autoconhecimento bíblico que pode ser desconfortável, mas absolutamente necessária. O que você vai descobrir hoje pode explicar muito sobre os obstáculos espirituais que você tem enfrentado. Imagine por um momento a cena. Você está no antigo Israel há mais de 3.000 anos. O sol nasce sobre o deserto e já nas primeiras horas da manhã, uma multidão se aglomera ao redor do tabernáculo. Mas hoje não é um dia de festa ou celebração. Hoje é um dia diferente, pesado, carregado de uma tensão espiritual que você pode quase tocar. Um homem se aproxima do altar carregando um cordeiro. Seus olhos estão vermelhos, não de sono, mas de uma angústia profunda que o manteve acordado a noite inteira. Ele descobriu algo terrível. Cometeu um pecado sem saber. E agora, mesmo sem ter a intenção de ofender a Deus, ele precisa pagar o preço. Esse homem representa milhões de pessoas ao longo da história que descobriram uma verdade perturbadora. Existem pecados que cometemos na inconsciência, mas que Deus vê, registra e cobra. Levítico 5 é um dos capítulos mais reveladores da Bíblia justamente por isso. Ele nos mostra que nossa ignorância não nos livra da responsabilidade espiritual. Você sabia que dos 613 mandamentos da lei mosaica, quase 200 estavam relacionados a pecados que poderiam ser cometidos por ignorância? Isso significa que aproximadamente 1/3 de toda a legislação divina se preocupava especificamente com aquilo que fazemos sem perceber. Por que Deus dedicaria tanto espaço da sua palavra para algo aparentemente tão simples? A arqueologia moderna nos ajuda a entender melhor esse contexto. Escavações em sítios arqueológicos do antigo Israel revelaram altares de sacrifício com marcas específicas, diferentes tipos de cinzas que indicam diferentes ofertas. Os arqueólogos descobriram que havia uma quantidade impressionante de sacrifícios diários, e grande parte deles era relacionada exatamente aos pecados por ignorância descritos em Levítico 5. Mas existe algo ainda mais intrigante. No sistema de ofertas estabelecido por Deus, tínhamos o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. 5 tipos diferentes de ofertas, cada uma com propósitos específicos. Mas apenas uma dessas ofertas, a oferta pela culpa, era especificamente destinada aos pecados ocultos e não intencionais. Isso nos revela algo profundo sobre a natureza de Deus. Ele não apenas se preocupa com nossas ações conscientes, mas também com as inconscientes. Sua santidade é tão pura que até mesmo nossos erros involuntários criam uma barreira entre nós e Ele. É como se Deus nos dissesse: eu não aceito desculpas baseadas na ignorância. Vocês são responsáveis por conhecer minha vontade e viver de acordo com ela. Agora, antes de continuarmos, preciso te preparar para algo que pode ser desconfortável. Quando você começar a entender os 4 tipos de pecados ocultos descritos em Levítico 5, é muito provável que se reconheça em pelo menos um deles. Talvez em todos.
Isso é normal e, na verdade, é exatamente o que Deus quer, que reconheçamos nossa necessidade de purificação. Na sua vida atual, quantas vezes você teve aquela sensação estranha, um desconforto espiritual que não conseguia explicar? Quantas vezes sentiu que algo estava bloqueando suas orações, mas não sabia identificar o quê? A resposta pode estar escondida em ações que você considera pequenas, insignificantes, ou até mesmo em coisas que você nem percebe que está fazendo. Mas espere, existe um tipo específico de pecado oculto que é considerado mais grave que mentira e roubo. Você consegue imaginar qual é? O primeiro pecado oculto, descrito em Levítico 5, é talvez o mais chocante de todos: o pecado do silêncio mortal. O versículo 1 diz: "E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que viu ou que soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade." Leia isso novamente, bem devagar. Deus está dizendo que quando você vê algo errado acontecer e permanece em silêncio, você se torna tão culpado quanto quem cometeu o erro. Não é apenas uma questão de omissão, é cumplicidade espiritual. Para entendermos a gravidade disso, precisamos mergulhar no contexto cultural do antigo Israel. O sistema judiciário da época dependia completamente de testemunhas. Não existiam câmeras, gravadores ou qualquer tipo de tecnologia para documentar crimes ou transgressões. A justiça dependia da coragem moral das pessoas que presenciavam os fatos. Imagine a cena: um homem é acusado de roubar gado do seu vizinho. No tribunal improvisado na porta da cidade, os anciãos perguntam se alguém viu algo. Você estava lá, viu tudo acontecer, mas fica em silêncio. Talvez por medo, talvez por conveniência, talvez porque não queria se envolver. Segundo Levítico 5, seu silêncio o torna espiritualmente responsável pela injustiça que se seguirá. Mas isso vai muito além do sistema judicial. O princípio espiritual por trás dessa lei é profundo. Deus nos chama para sermos guardiões morais uns dos outros. Quando fechamos os olhos para o pecado, quando fingimos não ver a injustiça, quando escolhemos o conforto do silêncio ao invés da coragem da verdade, nós nos tornamos cúmplices. Você conhece a história do profeta Natã confrontando o rei Davi sobre seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias? Natã poderia ter ficado em silêncio. Afinal, quem era ele para confrontar o rei? Mas ele entendeu o princípio de Levítico 5. O silêncio diante do pecado é em si mesmo pecaminoso. Outro exemplo poderoso está na história de Ananias e Safira, em Atos 5. Pedro não ficou em silêncio diante da mentira do casal sobre a oferta. Ele entendeu que permitir aquela desonestidade sem confrontação seria participar dela. O resultado, embora dramático, preservou a integridade da igreja primitiva. Mas vamos trazer isso para os dias de hoje, para a sua realidade. Quantas vezes você viu bullying acontecer e não disse nada? Quantas vezes presenciou alguém sendo tratado injustamente no trabalho e preferiu não se envolver? Quantas vezes viu um irmão na fé se desviando do caminho e escolheu o silêncio ao invés do amor confrontativo? A psicologia moderna tem um nome para esse fenômeno: efeito espectador. É quando as pessoas são menos propensas a ajudar uma vítima quando há outras pessoas presentes. Pensamos: alguém vai fazer alguma coisa? Não é problema meu. Não quero complicações. Mas Levítico 5 nos ensina que essa mentalidade é espiritualmente tóxica. Existe também o silêncio que praticamos em relação aos nossos próprios pecados. Quantas vezes você teve a oportunidade de confessar algo que fez de errado, de esclarecer um mal-entendido, de assumir uma responsabilidade, mas preferiu ficar quieto? Esse tipo de silêncio também se enquadra no pecado descrito em Levítico 5. Lembro-me de uma situação real que ilustra perfeitamente isso.
Uma mulher cristã descobriu que sua melhor amiga estava tendo um relacionamento extraconjugal. Por meses, ela carregou esse segredo, orando para que Deus resolvesse a situação sem que ela precisasse se envolver. Mas quanto mais orava, mais inquieta ficava. Até que um dia, estudando justamente Levítico 5, ela entendeu. Seu silêncio estava sendo interpretado por Deus como cumplicidade. Com muito amor e sabedoria, ela confrontou a amiga. Foi difícil, foi doloroso, mas foi libertador. A amiga inicialmente se ofendeu, mas depois reconheceu que precisava daquele confronto. O casamento foi restaurado. E hoje, anos depois, ela agradece à amiga que teve coragem de não ficar em silêncio. O silêncio pode parecer a opção mais fácil, mais confortável, mais diplomática, mas Deus nos chama para uma vida de coragem moral. Ele nos chama para sermos luz que expõe as trevas, sal que preserva da corrupção, voz que fala pela justiça. Claro, isso não significa que devemos sair por aí denunciando todo mundo, criando conflitos desnecessários ou sendo inconvenientes. A própria Bíblia nos ensina sobre timing, sabedoria e amor na correção. Mateus 18 nos dá um protocolo claro sobre como confrontar o pecado. Primeiro individualmente, depois com testemunhas, depois perante a igreja. Mas a questão é, você está fazendo alguma coisa? Ou está escondido atrás do conforto do silêncio? Você pensava que esse era o pior? Ainda existem outros 3 tipos de pecados ocultos que podem estar acontecendo na sua vida agora mesmo. O segundo tipo de pecado oculto descrito em Levítico 5 é ainda mais sutil e talvez mais comum do que imaginamos: a contaminação invisível. Os versículos 2 e 3 falam sobre tocar em coisas imundas sem perceber, seja cadáveres de animais impuros, seja pessoas em estado de impureza cerimonial. À primeira vista, isso pode parecer completamente irrelevante para nós hoje. Afinal, não vivemos mais sob as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Não precisamos nos preocupar se tocamos em um porco morto ou se cumprimentamos alguém que estava em período de purificação. Mas o princípio espiritual por trás dessas leis é profundamente atual e extremamente relevante. Para os israelitas, a pureza não era apenas uma questão de higiene física, era uma questão de higiene espiritual. Cada elemento da lei cerimonial apontava para realidades espirituais mais profundas. A impureza física simbolizava a contaminação espiritual. E assim, como alguém podia se contaminar fisicamente sem perceber, também podemos nos contaminar espiritualmente de forma inconsciente. Você sabia que os judeus ortodoxos desenvolveram mais de 600 regras adicionais apenas para evitar qualquer possibilidade de contaminação acidental? Eles criaram cercas ao redor da lei, regulamentações extras para garantir que nem sequer se aproximariam de uma situação que pudesse resultar em impureza. Isso mostra como levavam a sério essa questão da contaminação inconsciente. Descobertas arqueológicas em Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, revelaram mikvahs, piscinas rituais de purificação, em praticamente todos os complexos residenciais. Isso significa que a purificação era uma preocupação constante, diária, uma parte integral da vida espiritual. Mas o que isso significa para nós hoje? Como podemos nos contaminar espiritualmente sem perceber? Primeiro, através daquilo que consumimos mentalmente. Assim como no Antigo Testamento existiam alimentos puros e impuros, hoje existem conteúdos puros e impuros para nossa mente. Quantas horas por dia você passa consumindo entretenimento que normaliza o pecado? Filmes que glorificam a violência, músicas que sexualizam relacionamentos, programas que ridicularizam valores cristãos, redes sociais que alimentam inveja e comparação. Você pode pensar, isso não me afeta. Eu sei distinguir entre ficção e realidade.
Mas a neurociência moderna prova que nosso cérebro não consegue distinguir completamente entre experiências reais e ficcionais. Quando assistimos a algo, nossos neurônios espelhos se ativam como se estivéssemos vivendo aquela experiência. Estamos literalmente sendo programados por aquilo que consumimos. Um estudo da Universidade de Michigan acompanhou por 15 anos o comportamento de pessoas que assistiam regularmente a conteúdo violento. Os resultados foram chocantes. Houve um aumento mensurável na agressividade, na insensibilidade à dor alheia e na aceitação da violência como solução para conflitos. A contaminação aconteceu de forma gradual, quase imperceptível, mas foi real. Segundo, nos contaminamos através das influências que permitimos em nossa vida. O apóstolo Paulo disse: "Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes." 1 Coríntios 15:33. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo, mas significa que devemos ser conscientes sobre as influências que permitimos moldar nosso caráter. Você já notou como suas opiniões, seus valores, até mesmo sua forma de falar, começam a se parecer com as das pessoas com quem você passa mais tempo? Isso acontece de forma inconsciente. Se você está constantemente cercado por pessoas que normalizam a mentira, a fofoca, a desonestidade, a amargura, inevitavelmente você será influenciado por essas atitudes. Terceiro, nos contaminamos através de ambientes espiritualmente tóxicos. Existem lugares que carregam uma atmosfera espiritual pesada. Não estou falando de superstição, mas de uma realidade espiritual que a própria Bíblia reconhece. Lugares onde o pecado é praticado habitualmente criam uma atmosfera espiritual contaminada. Isso explica porque muitos cristãos se sentem espiritualmente drenados depois de passar tempo em certos ambientes. Bares, casas noturnas, ambientes onde há práticas ocultistas, lugares onde a imoralidade é celebrada. Não é apenas uma questão psicológica, é uma questão espiritual. Quarto, nos contaminamos através de relacionamentos emocionalmente e espiritualmente destrutivos. Relacionamentos tóxicos não apenas nos prejudicam emocionalmente, eles nos contaminam espiritualmente. Quando permitimos que pessoas manipuladoras, controladoras, abusivas ou espiritualmente destrutivas tenham acesso íntimo à nossa vida, inevitavelmente sofremos contaminação espiritual. Isso não significa que devemos abandonar pessoas que estão em dificuldades ou que precisam de ajuda. Jesus passou tempo com pecadores, mas nunca foi contaminado por eles porque mantinha sua identidade espiritual firme. A diferença está em se vamos ao encontro dessas pessoas como agentes de transformação ou se permitimos que elas nos transformem. Quinto, nos contaminamos através de mágoas não perdoadas, amargura acumulada e ofensas que guardamos no coração. A Bíblia diz que a amargura contamina muitas pessoas. Hebreus 12:15. Quando nos recusamos a perdoar, quando alimentamos ressentimentos, quando ruminamos ofensas, criamos um ambiente interno contaminado que afeta não apenas nossa vida espiritual, mas também nossa saúde emocional e até física. Sexto, nos contaminamos através de práticas que abrem portas espirituais perigosas, muitas vezes sem perceber. Horóscopos, cartas de tarô, simpatias, benzimentos, práticas de yoga que incluem invocações a deuses hindus, artes marciais que incorporam elementos espirituais orientais. Muitas pessoas participam dessas práticas considerando-as inofensivas, mas elas podem abrir portas para influências espirituais contaminantes. Sétimo, nos contaminamos através da negligência espiritual.
Assim como a falta de higiene física pode levar à contaminação por bactérias e vírus, a falta de higiene espiritual nos deixa vulneráveis à contaminação. Quando negligenciamos a oração, a leitura da palavra, a comunhão com outros cristãos, o jejum, a adoração, criamos um vazio espiritual que pode ser preenchido por influências negativas. O mais perigoso sobre esse tipo de contaminação é que ela acontece gradualmente, imperceptivelmente. Você não acorda um dia completamente contaminado. É um processo lento, como um envenenamento gradual. Você vai perdendo sensibilidade espiritual aos poucos, vai se acostumando com coisas que antes o incomodavam, vai tolerando níveis de impureza que antes rejeitava. Mas existe um pecado ainda mais sutil, um que fazemos com nossa própria boca todos os dias. O terceiro tipo de pecado oculto revelado em Levítico 5 talvez seja o mais comum e o mais subestimado de todos: o pecado do juramento precipitado. O versículo 4 diz: ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, seja o que for que o homem pronunciar temerariamente com juramento, e lhe for oculto, quando o souber, culpado será numa destas coisas. Palavras que matam a alma, promessas feitas sem pensar, juramentos precipitados que se transformam em prisões espirituais. Esse é um território perigoso onde poucos cristãos se aventuram a explorar profundamente. Para entendermos a gravidade desse pecado, precisamos conhecer algumas das histórias mais trágicas da Bíblia. Histórias que nos mostram como juramentos precipitados podem levar a consequências devastadoras. A primeira história é a de Jefté, registrada em Juízes 11. Jefté era um guerreiro valente que fez um voto impensado a Deus. Se ele fosse vitorioso na batalha, sacrificaria como holocausto a primeira pessoa que saísse de sua casa para recebê-lo. A primeira pessoa a sair foi sua única filha. O voto precipitado de Jefté custou a vida da pessoa que ele mais amava. A segunda história é a do rei Herodes e João Batista, registrada em Mateus 14. Durante uma festa, a filha de Herodias dançou tão bem que Herodes, empolgado e provavelmente embriagado, jurou publicamente que daria a ela qualquer coisa que pedisse, até a metade do seu reino. Manipulada pela mãe, a jovem pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes não queria matar João, mas se sentiu obrigado pelo juramento público que havia feito. Essas histórias nos mostram como palavras ditas impensadamente podem criar situações irreversíveis. Mas você pode pensar, eu nunca faria juramentos tão dramáticos. O problema é que fazemos juramentos precipitados com muito mais frequência do que imaginamos. A neurociência descobriu algo fascinante sobre como nosso cérebro processa promessas. Quando fazemos uma promessa, mesmo informalmente, nosso cérebro ativa as mesmas áreas que se ativam quando assumimos uma dívida financeira. É como se nossa mente interpretasse cada promessa como um débito que precisa ser quitado. Mais impressionante ainda, pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que uma pessoa média faz entre 50 e 100 micropromessas por dia. Eu te ligo mais tarde. Vou orar por você. Na próxima semana eu resolvo isso. Nunca mais vou fazer isso. Vou começar a dieta na segunda-feira. Vou ler a Bíblia todos os dias. Vou orar mais. Vou ser mais paciente. Cada uma dessas declarações, por menor que seja, registra-se em nosso cérebro e no reino espiritual como um compromisso. Quando não cumprimos, criamos um acúmulo de débito espiritual que pode afetar nossa autoestima, nossa integridade interior e nosso relacionamento com Deus. Jesus foi muito claro sobre essa questão em Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim,
Não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ele estava nos alertando sobre o perigo das palavras precipitadas. Mas por que Deus leva tão a sério nossas palavras? Porque palavras têm poder criativo. Gênesis nos mostra que Deus criou o universo através de palavras, e disse Deus, e houve. Fomos criados à imagem de Deus, e isso inclui o poder criativo das palavras. Nossas palavras criam realidades, estabelecem expectativas, constroem relacionamentos ou os destroem. Quando fazemos promessas precipitadas, estamos usando esse poder criativo de forma irresponsável. É como brincar com fogo ou manusear uma arma carregada sem cuidado. As consequências podem ser devastadoras. Vou te contar sobre 5 tipos de juramentos precipitados que são especialmente perigosos. Primeiro, promessas feitas na emoção. Se Deus me curar, eu vou me tornar missionário. Se eu conseguir esse emprego, vou dizimar fielmente. Se meu filho se converter, eu vou jejuar uma vez por semana pelo resto da vida. Promessas feitas em momentos de desespero ou euforia raramente são sustentáveis a longo prazo. Segundo, promessas de vingança ou punição. Eu nunca mais vou falar com fulano. Meu filho nunca mais vai pisar nesta casa. Eu vou fazer ele pagar por isso. Essas promessas nos aprisionam em ciclos de amargura e nos impedem de agir com graça quando a situação muda. Terceiro, promessas de perfeição impossível. Eu nunca mais vou pecar. Eu nunca mais vou me irritar. Eu nunca mais vou duvidar de Deus. Essas promessas demonstram falta de compreensão sobre nossa natureza humana e, inevitavelmente, resultam em frustração e condenação. Quarto, promessas que envolvem outras pessoas sem o consentimento delas. Minha família toda vai servir ao Senhor. Meu marido vai se converter. Meus filhos vão ser pastores. Estamos prometendo algo que não está sob nosso controle. Quinto, promessas financeiras precipitadas. Vou dar tudo o que tenho para a obra de Deus. Vou sustentar esse missionário para sempre. Nunca mais vou me preocupar com dinheiro. Promessas financeiras feitas na emoção podem levar a dificuldades práticas sérias. Lembro-me de um homem que, durante um momento de grande emoção espiritual, prometeu a Deus que daria 50% de sua renda para a igreja. Nos primeiros meses, cheio de fervor, conseguiu cumprir. Mas quando chegaram as contas do final do ano, os gastos com a educação dos filhos, alguns imprevistos de saúde, ele se viu numa situação impossível. A promessa que deveria ter sido uma bênção se tornou uma fonte de culpa e ansiedade. O mais trágico é que muitos cristãos vivem carregados de culpa por promessas que fizeram impensadamente. Eles se sentem como devedores espirituais, sempre tentando quitar uma dívida que eles mesmos criaram através de palavras precipitadas. Mas existe esperança. A própria passagem de Levítico 5, que descreve o problema, também oferece a solução: reconhecimento, confissão e restituição quando possível. Quando reconhecemos que fizemos uma promessa precipitada, podemos confessar isso a Deus, pedir perdão pela imprudência e, quando apropriado, renegociar o compromisso de forma mais realista. O rei Davi entendeu isso. No Salmo 141:3, ele orou: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele sabia que precisava da ajuda divina para controlar suas palavras. Tiago também nos alerta: Sabei isto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19. A sabedoria está em sermos lentos para fazer promessas, rápidos para ouvir e cuidadosos com nossas palavras. Agora vem a parte que vai te arrepiar, porque Deus não apenas vê esses pecados ocultos, Ele tem um sistema de cobrança
infalível. O que mais impressiona em Levítico 5 não é apenas a descrição dos pecados ocultos, mas a precisão matemática com que Deus estabeleceu o sistema de restituição. Cada tipo de pecado tinha um preço específico, um valor de resgate calculado com precisão divina. Para o pecado de omissão, o silêncio diante da injustiça era exigido um carneiro sem defeito, avaliado em ciclos de prata segundo a estimação do sacerdote. Para os pecados de contaminação e juramentos precipitados, a oferta poderia variar. Um cordeiro ou cabra para quem tinha condições, 2 pombas ou 2 pombinhos para quem tinha menos recursos, e até mesmo 1/10 de um efa de flor de farinha para os mais pobres. Você percebe a precisão disso? Deus estabeleceu um sistema que levava em consideração não apenas a gravidade do pecado, mas também a condição socioeconômica da pessoa. Isso revela algo extraordinário sobre a natureza divina. Sua justiça é perfeita, mas sua misericórdia é proporcional. A arqueologia bíblica encontrou evidências fascinantes desse sistema. Escavações no local do antigo templo revelaram diferentes tipos de cinzas em diferentes altares, indicando que realmente havia uma variedade de ofertas sendo feitas simultaneamente. Encontraram também óstracos, pedaços de cerâmica com escritos, que funcionavam como recibos de ofertas, registrando o tipo de sacrifício e o pecado específico pelo qual estava sendo oferecido. Mas aqui está o que é verdadeiramente impressionante, a matemática espiritual por trás desse sistema. Um carneiro valia aproximadamente 50 dias de trabalho de um homem comum. 2 pombas valiam cerca de 2 dias de trabalho. 1/10 de efa de farinha valia meio dia de trabalho. Deus estava dizendo que o pecado sempre tem um custo, mas ele ajustava a forma de pagamento para que todos pudessem arcar com ele. Isso nos ensina algo profundo sobre a economia espiritual. Não existe pecado gratuito. Todo pecado gera uma dívida que precisa ser quitada. No Antigo Testamento, essa dívida era paga através de sacrifícios. Mas havia algo ainda mais significativo nesse sistema, o conceito de dívida crescente. Levítico 5, 15, 16 revela um princípio assustador. Quando alguém pecava por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, não apenas tinha que fazer a oferta pela culpa, mas também tinha que restituir o valor do dano causado, mais 1/5 adicional como multa. Era uma dívida que crescia com juros espirituais. Imagine a situação. Um homem usa inadvertidamente parte do dízimo para gastos pessoais. Quando descobre o erro, não pode simplesmente devolver o valor original. Ele tem que devolver 120% do valor, os 100% originais, mais 20% de multa. Deus estava ensinando que ignorância não elimina responsabilidade. Mas existe algo ainda mais perturbador nesse sistema. Os pecados ocultos geravam dívidas ocultas. Muitas vezes a pessoa nem sabia que estava devendo até que Deus revelasse o pecado. Era como descobrir que você tem uma dívida no seu nome que vem acumulando juros há anos sem que você soubesse. Um escriba judeu do século II d.C., chamado Rabi Akiva, calculou que um judeu médio da época fazia pelo menos 3 ofertas por culpa por mês. Isso significa que constantemente havia pessoas descobrindo pecados ocultos em suas vidas e tendo que fazer restituição. O tabernáculo funcionava como uma espécie de banco espiritual, onde as pessoas vinham quitar suas dívidas com Deus. Mas talvez o aspecto mais assombrador desse sistema era sua inevitabilidade. Não importava quanto tempo passasse, não importava se a pessoa se mudasse para outra cidade, não importava se tentasse esquecer ou ignorar. A dívida espiritual permanecia ativa até ser quitada. Há relatos de pessoas que ficaram doentes, perderam negócios, enfrentaram tragédias familiares e, quando consultavam os sacerdotes,
Descobriam que havia pecados ocultos, não resolvidos em suas vidas, gerando maldições. Era um sistema de cobrança que funcionava através das próprias circunstâncias da vida. O historiador judeu Flávio Josefo registra casos de pessoas que tentaram fugir de suas responsabilidades espirituais, mudando de região, mas acabaram sendo forçadas pelas circunstâncias a retornar e fazer as ofertas devidas, como se a própria vida conspirasse para cobrar as dívidas espirituais. Existe também o registro de famílias inteiras que sofreram por gerações devido a pecados ocultos não resolvidos de ancestrais. O conceito de maldição hereditária estava diretamente ligado a dívidas espirituais não quitadas. Era como se as dívidas fossem passadas de pai para filho até que alguém tivesse a coragem e a sabedoria de identificar e resolver o problema. Mas aqui está o que vai mudar completamente sua perspectiva sobre pecados ocultos. A revolução mais dramática na história da humanidade aconteceu há 2000 anos, numa sexta-feira sangrenta, num monte chamado Calvário. Ali, tudo o que estudamos até agora sobre o sistema de cobrança divino foi completamente transformado. Jesus Cristo não apenas pagou o preço dos nossos pecados conhecidos, Ele quitou também todas as nossas dívidas ocultas. A carta aos Hebreus, capítulos 9 e 10, explica essa revolução de forma magistral. O escritor nos mostra que Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos, no céu, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, e obteve eterna redenção para nós. Uma única oferta que resolveu para sempre o problema dos pecados ocultos. Mas aqui está a diferença dramática entre o antes e o depois da cruz. No Antigo Testamento, cada pecado oculto descoberto exigia um novo sacrifício. Era um sistema que nunca terminava, uma dívida que sempre se renovava. Hebreus 10, 1-2 explica que aqueles sacrifícios eram oferecidos continuamente ano após ano, mas nunca podiam aperfeiçoar os ofertantes. Jesus mudou tudo isso. Sua morte na cruz foi tão completa, tão abrangente, que cobriu não apenas os pecados que cometemos conscientemente, mas também aqueles que cometemos por ignorância, aqueles que nem sabemos que existem, aqueles que ainda vamos cometer no futuro. Foi um pagamento retroativo e proativo simultaneamente. Imagine a cena. Você tem uma dívida gigantesca no banco, uma dívida que cresce a cada dia com juros compostos, uma dívida que você nunca conseguiria pagar, mesmo se trabalhasse 1000 vidas. De repente, um bilionário que você nem conhece entra no banco e paga tudo. Não apenas o que você deve hoje, mas também qualquer coisa que você possa vir a dever no futuro. Sua conta é zerada permanentemente. Essa é uma pálida ilustração do que Jesus fez por nós na cruz. Ele não apenas pagou nossas dívidas espirituais conhecidas, ele assumiu também todas as nossas dívidas ocultas, presentes e futuras. 1 João 2,2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra propiciação significa satisfação completa da justiça divina. Jesus satisfez completamente todas as exigências de Deus em relação aos nossos pecados ocultos. Colossenses 2,14 usa uma imagem ainda mais poderosa. Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, cravando-o na cruz. No mundo antigo, quando uma dívida era completamente quitada, o documento da dívida era perfurado com um cravo e arquivado com a palavra tetelestai, está consumado. Jesus literalmente cravou nossas dívidas espirituais na cruz, mas isso não significa que podemos viver de qualquer jeito, ignorando completamente a questão dos pecados ocultos. A graça não é uma licença para a irresponsabilidade espiritual. Pelo contrário, ela nos liberta para uma vida de maior sensibilidade e responsabilidade espiritual.
Romanos 6, 1, 2 antecipa essa pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. A cruz nos liberta da condenação dos pecados ocultos, mas também nos capacita para uma vida de maior pureza e consciência espiritual. Aqui está a diferença prática. No Antigo Testamento, as pessoas viviam com medo constante de descobrir algum pecado oculto que exigiria sacrifício. Hoje, vivemos com a liberdade de examinar nossa vida espiritual, sem medo da condenação, sabendo que qualquer coisa que descobrirmos já foi tratada na cruz. Isso nos permite ser mais honestos conosco mesmos, mais transparentes em nossa relação com Deus, mais corajosos para enfrentar áreas problemáticas em nossa vida. A graça não encobre nossos pecados ocultos, ela nos liberta para lidar com eles de forma saudável. 1 João 1,9 se torna então uma promessa poderosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso inclui os pecados que conhecemos e também aqueles que nem sabemos que existem. Mas ainda falta a parte mais importante: como aplicar isso na sua vida hoje. Depois de tudo o que descobrimos sobre os pecados ocultos de Levítico 5, chegamos à pergunta mais importante. Como isso se aplica à sua vida prática hoje? Como você pode viver de forma a minimizar os pecados ocultos e maximizar sua sensibilidade espiritual? Primeiro, você precisa estabelecer um protocolo regular de autoexame espiritual. O Salmo 139, 23, 24 deve se tornar uma oração constante na sua vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração é revolucionária porque você está convidando Deus para revelar áreas ocultas da sua vida que precisam de atenção. Você está pedindo para Ele mostrar pecados que você não consegue ver, padrões que você não percebe, atitudes que você não reconhece como problemáticas. Mas cuidado! Quando você fizer essa oração, prepare-se para respostas que podem ser desconfortáveis. Deus pode revelar orgulho que você não sabia que tinha, mágoas que você pensava ter superado, motivações egoístas por trás de ações aparentemente nobres, preconceitos que você não admitia possuir. Segundo, desenvolva o hábito da confissão específica. Ao invés de orações genéricas como "perdoa meus pecados", seja específico sobre aquilo que Deus está revelando. Perdoa meu orgulho quando recebo elogios. Perdoa minha tendência de julgar pessoas pelo que vestem. Perdoa minha irritação com pessoas mais lentas que eu. Terceiro, pratique a prestação de contas relacionais. Encontre pessoas espiritualmente maduras com quem você possa compartilhar suas descobertas sobre pecados ocultos. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Há poder na confissão mútua. Quarto, desenvolva sensibilidade ao Espírito Santo. Romanos 8,26 nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inclusive em áreas que não sabemos como orar. Aprenda a reconhecer seus toques sutis de correção, seus alertas internos, seu desconforto quando você está se desviando. Quinto, pratique a restituição quando